Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel era um homem que tinha muita fé, era um homem de muita fé e que não largava os seus objetivos por nada. Ele não trocava o propósito dele com Deus, a intimidade dele com Deus por ninguém. E Deus, ele é fiel com todo aquele que o busca e todo aquele que honra a Deus. Então Daniel, ele se destacou tanto que o rei iria colocá-lo à frente do governo de todo o império. E foi daí que começou as perseguições na vida de Daniel. Porque o inimigo das nossas almas, quando ele vê que uma pessoa, ela busca a Deus, ela é temente ao Senhor e ela começa a ter uma intimidade com Deus, ele quer atrapalhar essa intimidade, ele quer confundir e ele quer amedrontar as pessoas. Aí começa a usar outras vidas, outros problemas para tirar a pessoa do foco. Mas Daniel, ele era tão focado no que ele tinha com Deus, que quando os inimigos de Daniel falaram com o rei e pediram para colocar um decreto para que ninguém orasse a outro Deus a não ser ao rei, que não poderia fazer nenhum tipo de oração a não ser invocando o próprio rei. Então, Daniel, ele, além de não obedecer aos homens, ele abriu a janela como de costume e ele começou a orar, continuou a orar como ele orava 3 vezes. E ele orou, e quando os inimigos viram que Daniel obedecia só a Deus e não ao rei, eles foram falar com o rei. Aí no versículo 13, então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Só que o rei não pôde salvar Daniel, porque ele já tinha dado a sua palavra, ele já tinha assinado o decreto e era uma lei e ele tinha que cumpri-la. Porque aqueles homens, eles ficaram no pé do rei para que o rei cumprisse com a lei. E o rei teve que cumprir. Mandou Daniel para a cova dos leões e Daniel foi sem ao menos se defender e querer voltar atrás. Quantas pessoas que quando acontece algo em suas vidas, elas já querem desistir. Desistir de ouvir a palavra de Deus, desistir de ir à igreja, de ficar fazendo orações, porque o inimigo das nossas almas, ele usa situações para distrair as pessoas, para tirar as pessoas do foco e para afastar as pessoas de Deus. Tem pessoas que estão firmes e querendo cumprir o propósito, cumprir aquilo que Deus entregou, mas quando começa a aparecer alguns problemas, elas já começam a enfraquecer na fé e elas se desviam do caminho. Elas falam: eu estou cansada, eu não vou, eu tenho que fazer isso, eu não quero, porque muitas pessoas
já escutaram muito que quanto mais a pessoa ora, mais problemas aparecem. Só que quanto mais você se aproxima de Deus, mais lá na frente Deus vai te honrar. Não abandona Deus, não se afasta de Deus, não fica vulnerável, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca com a vida do ser humano. Ele quer destruir, roubar, matar e destruir sonhos, destruir casamentos, destruir a saúde das pessoas, mexer com o emocional. Quantas pessoas com o emocional abaladíssimo nessa época de hoje, por depressão, síndrome do pânico, angústia, porque vão acontecendo várias coisas e vão tirando a força das pessoas. Daniel, ele não desistiu. E temos com a vida de Daniel um grande exemplo para nossas vidas, para não desistir do propósito de Deus, para não dar ouvidos ao inimigo das nossas almas, que coloca obstáculos, que vai colocando várias coisas no caminho dos filhos de Deus para afastar as pessoas do propósito de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Como diz na palavra de Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus dá livramentos, Deus abençoa, Deus protege, porque mesmo acontecendo várias coisas, tem pessoas que falam, nossa, depois que começou a orar, que estava tudo bem na vida dela, e ela começou a orar por algumas coisas, pedir algo, começou a fazer tudo certinho, aí começaram a aparecer os problemas. Olha que problemão que apareceu na vida de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Imagine o que aquele homem passou naquela noite. Se fosse uma outra pessoa que não tivesse a fé de Daniel, teria desmaiado, teria morrido no mesmo instante, porque ser jogado na cova dos leões era já um decreto de morte. Ele sabia que ele ia morrer. A pessoa tinha certeza ali que iria morrer. Quando amanheceu o dia, os inimigos de Daniel ficaram tudo felizes. Pronto, agora acabou. Pensaram, Daniel morreu, ficamos livres dele. Só que foi ao contrário. Daniel foi liberto da cova dos leões porque Deus o protegeu. Deus foi com Daniel porque Daniel foi fiel ao propósito de Deus. Daniel não se afastou de Deus, não se escondeu, porque tem pessoas que se escondem. Na primeira prova, nos primeiros problemas que começam a acontecer, a pessoa já fala, não quero saber, eu estou cansada, eu tenho que trabalhar, eu vou fazer isso, e começa a dar desculpa, e ela já começa a buscar, às vezes, uma TV para assistir, para se distrair, e começa a dar desculpa falando que não tem tempo para Deus, porque tem tanto problema, tem tantos problemas, tem tantas coisas para fazer, tantos afazeres, e começa a dar desculpas e vai se afastando. E o inimigo, aí ele dá trégua, que é para a pessoa se afastar e dizer, não, agora está melhor, porque a pessoa se afastou de Deus, porque a pessoa, ela está distraindo a mente dela. Cuidado com as distrações. As distrações faz com que uma pessoa se torne uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Não se distraia, faça como Daniel, porque no momento de maior pressão,
no momento de opressão, no momento do desespero, porque eu imagino a cabeça daquele homem, por mais fé que ele tinha, eu imagino que com certeza ele foi com muito medo, mesmo confiando em Deus, mas ele foi. Ele não desistiu e jogaram ele na cova dos leões. E Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel passou a noite na paz que excede todo o entendimento, porque Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, pode acontecer o que for, pode abalar o mundo, pode ter mudança, pode ter transformação, pode o mundo dizer não tem mais jeito. Na hora que Deus escolhe, porque você escolheu Deus, porque você não se afastou de Deus, porque você não desistiu de Deus, porque você não foi pelas distrações do inimigo das nossas almas e você não quer de forma alguma sair debaixo dessa proteção. Porque quando temos o temor do Senhor, fazemos as coisas certas, sem querer destruir a vida do próximo, cuidando do que Deus nos entregou, porque foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel ia ser o rei já planejava colocar ele à frente do governo de todo o império. Aí os invejosos não suportaram isso. Como é que esse cara chega agora e o rei já vai colocar ele para governar à frente de todo o império? Então só esse comentário, às vezes só um comentário na vida de uma pessoa dentro de uma empresa, já começa os cochichos, já começa a mudança. Às vezes um superior começa a olhar com outros olhos e não gostar daquela pessoa, porque Deus, quando quer dar uma liderança para alguém, sempre tem uma oposição. Por isso que não saia da sua posição, não largue o propósito de Deus por nada nem por ninguém. Você como um cristão tem que estar imerso no propósito de Deus. Se transforma. Quando uma pessoa ela busca muito a Deus, ela ora, ela faz o que agrada a Deus, ela se transforma em uma arma poderosa para ser usada por Deus. Viva com a certeza de que cada dia é uma oportunidade para cumprir a vontade de Deus. O inimigo tenta lançar dúvidas e medos, mas você não vacila e continua avançando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. O cristão com um propósito claro, é aquele que o inimigo teme, como Daniel. Ele desistiu de Daniel porque ele viu que não tinha como, porque Daniel, ele, como buscava a Deus, tinha o temor de Deus, e ele não desistiu, ele insistiu, e na frente de todos, ele continuou buscando a Deus. Aí o inimigo, ele bate em retirada. Quando o inimigo teme, pois ele é uma força imparável. Quando uma pessoa pensa só em Deus, no propósito, e fala, eu não desisto de orar, eu não desisto de buscar a Deus, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, o que é certo, e ouvindo as orações, ouvindo a palavra de Deus, ele tem transformação. Ele se torna uma força imparável, ele não se deixa enganar pelas mentiras do inimigo, mas se mantém firme em seu chamado, confiante de que Deus o está guiando em cada passo. O inimigo não consegue parar, porque você segue como uma flecha certeira que corre para o alvo, vivendo cada dia com foco em seu chamado divino. O cristão de fé inabalável, de oração poderosa, de amor incondicional, de obediência radical e com o propósito claro, o inimigo teme profundamente. Esses
são os cristãos que vivem com um poder extraordinário, movidos pela fé, oração, amor e certeza pelo propósito divino. Enquanto permanecer firme, sua vitória está garantida. Paulo nos lembra que mais em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Apesar das lutas e dificuldades, somos mais que vencedores. Nossa vitória não depende de nossas forças ou capacidades, mas do poder daquele que nos amou e nos fortalece, Jesus Cristo, pois ele já venceu a morte e o inferno em nosso lugar. E quem agiu para proteger a vida de Daniel não foi Daniel, foi Deus, o poder de Deus que enviou, o nosso Pai Todo-Poderoso que enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Então é nele que devemos confiar. Meu irmão, minha irmã, não se afaste de Deus, não se afaste do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes, quando está para chegar uma promoção, está para chegar uma bênção de Deus na vida das pessoas, acontecem os rebuliços, acontecem coisas que nós não imaginávamos. Que a pessoa pensa assim, poxa, estava tudo normal, estava tudo legal, e começa a mudança. Foi o que aconteceu na vida de Daniel. Daniel estava prestes a receber a sua promoção. Então, vamos orar, pedir a Deus que nos fortaleça e que você não largue a sua fé por nada, por ninguém, seja qual for a situação, seja qual for o propósito de Deus na sua vida. Não largue, não abandone. Não se deixe levar pelas distrações do mundo e também não se deixe enganar. Quanto mais você se apega a Deus, mais você está perto de receber as suas bênçãos. É diferente do que as pessoas falam. Quando você busca a Deus, quando você está fazendo a obra de Deus, aí você começa a passar por provas. Mas você não passa sozinho. Ninguém passa sozinho, porque Deus é conosco. Deus está conosco, nos dando o livramento, nos abençoando. Ele honra no momento certo, na hora certa. Ele dá promoção. Ele muda situações que a pessoa achava que não tinha mais jeito. Tudo que não está a nosso alcance, está ao alcance de Deus. Então, é o nosso Pai. Não podemos nos afastar. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, por mais esse dia, pelas bênçãos liberadas na vida dos teus filhos e filhas. Envia, Pai, teus anjos poderosos para nos proteger. Protege-nos da maldade humana e espiritual em nome de Jesus. Apacenta teus filhos, apacenta os corações, as mentes preocupadas, tira toda a ansiedade, todo o medo, tira tudo que pesa, Pai. O peso, a angústia, o medo, o desespero. E por que tanta transformação? Tem pessoas que perguntam por que estão passando por essas coisas, por que precisam passar por isso. Pai, em nome de Jesus, que eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vem com honra, com cura, com libertação, com bênçãos liberadas, com promoções. Tem pessoas mudando de situação e tendo promoções, Pai. Derruba todo e qualquer empecilho na vida dos teus filhos e filhas e nos protege, Senhor, porque te buscamos todos os dias, incessantemente. Oramos e vigiamos, buscando a tua santa presença, o teu perdão dos nossos pecados, e que o Senhor nos cubra, Senhor Jesus, com seu precioso sangue. Cubra cada membro das nossas famílias com o seu precioso sangue. Nos livre das armadilhas do inimigo, Pai, em nome de Jesus, e dai vitória para o teu povo,
povo sofrido, povo que te busca, povo que clama, povo que ora, que espera em ti, Pai. E és o Todo-Poderoso que não larga os teus filhos e filhas em situação nenhuma, Pai. É em nome de Jesus que eu já agradeço pela vitória, pelas bênçãos liberadas, pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, para a tua glória, nos faz cumprir o nosso propósito e cumprir conforme a sua vontade, Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.